Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as mãos no balé. Vamos lá? Bora lá. Bom, é muito, comum a gente dançar, pensar nos pés, nas pernas, nos joelhos, no tronco e esquecer das mãos. E às vezes os alunos vêm me perguntar por que, ai Mari, como que deve ser a mão, né? Por que alunos meus, assim, bem presenciais, assim, aqueles que ficam comigo muito tempo, acabam me perguntando por que eu nunca ensino mão. É uma coisa que eu não ensino, mas eu vou explicar isso só no final para você. Mas enfim, os alunos acabam perguntando, né, sobre mãos e tal. O que acontece? No balé, a gente tem as mãos como continuação do braço. E aí mora o primeiro perigo das mãos. Quando a gente esquece que a mão é continuação do braço, a gente começa a cometer alguns pecados, como, por exemplo, dobrar demais o punho, né? Normalmente para dentro. A bailarina fica tensa e aí ela dobra o punho. E aí faz uma curva, e não pode, é como se aqui tudo fosse apenas um osso. Então a mão tem que ser continuidade do braço. O que dobra para dar uma curva para o braço é o cotovelo, não o punho, né? Então às vezes a bailarina tá lá, quer colocar um braço redondinho, né? Aqui de segunda posição, por exemplo, e aí ela vai e dobra o punho, assim. Isso não é legal, tô exagerando, não vou exagerar. Isso aqui já tá errado, olha só. Ela tem que dobrar o cotovelo, então o braço, o punho alinhado com o braço e aí dobra um pouquinho o cotovelo, essa é a mão, ok? Sim? Ok, agora vamos falar da mão mesmo. Então tome muito cuidado com a questão do punho, em dobrar ou às vezes fazer flex de punho, né? Não, tá? A mão é retinha lá, paralela com o braço. E aí a gente vai falar das mãos, dos dedos da mão. Tem muitos métodos, né? Cada método tem ali a sua preferência. E alguns métodos trabalham as mãos um pouquinho diferente. Mas as mãos em si não é uma coisa tão... que os professores pegam tanto no pé. A não ser que tenham erros grotescos que eu vou falar para vocês. Tem um método que chama Balanchine, que nesse método eles ensinavam as crianças para ela aprender a posição das mãos com uma bolinha. Então eles pegavam uma bolinha, assim, colocavam, posso ir mais perto? Aqui. Colocava na palma da mão da criança, pedia para a criança segurar com os 3 dedos e com o dedão, a bolinha. E aí a mão ficava meio curvadinha. Ao invés da mão ficar retona assim, na hora que colocava a bolinha, a mão dava uma curvadinha e aí tirava a bolinha e ficava com essa curvinha aqui dentro das mãos, como se ela estivesse segurando uma bolinha. Sim, e aí a criança aprendia as mãos dessa maneira. Não sei se ainda utiliza isso para criança, tá? Mas há muitos anos atrás era assim que eles faziam. E aí o dedinho fica meio arrebitadinho e o dedão fica escondido aqui para dentro da mão para segurar a bolinha entre os 3 dedos. Ok? Esse é Balanchine. Vaganova usava uma caneta. Então, pegava lá a mãozinha da criança e colocava lá a caneta entre os dedos. Assim. Ok? E aí fechava os dedinhos. E esse dedão aqui guarda na direção dos outros dedos. Sim? Ao invés dele ficar arrebitado, eu guardo aqui no meio da minha mão. Então, ficava mais ou menos assim. E aí, a criança ia lá e fazia os exercícios com uma caneta na mão para aprender essa mão. Depois que tirava a caneta, ela mantinha o dedinho para cima e o indicador também. Não tanto, o mínimo possível. Então, aí na mão de Vaganova, ela solta um pouquinho o dedinho e o indicador. E aí o dedão fica lá guardadinho. E aí fica uma mão, mais ou menos assim. Sim? Ok. E aí na Royal, né, que lá eles também ensinam as mãos,
Eles grudam os 3 dedos, às vezes o dedinho eles toleram que escape um pouquinho, tá? Mas normalmente bem grudadinho. Esse indicador bem grudado, né? Ele bem pertinho, para não arrebitar lá para cima, bem pertinho do outro dedo. E o polegar quase grudando lá na mão. Então, quando a criança começa a aprender, ela tem uma tendência a fazer isso aqui. E aí depois vai soltando e vai ficando uma mão, mais ou menos assim. Quer que eu vou mais perto? Vamos lá, mãos, né? 3 dedinhos juntinhos, um indicador que escapa um pouquinho, o polegar que guarda, e aí eu tenho a mão no balé. Sim? Ok, cheio de regras, né? Cheio de coisas e tal. E aí, o que acontece? Cada método tem ali a sua preferência e tal, e cada professor tem a sua preferência. Então, observe bastante como é a mão do seu professor, como é que ele trabalha com essa mão, né? Vaganova, que é o que coloca a caneta, né? Eles separam lá os dedos e guardam o polegar. E aí eles têm no método Vaganova, eles usam muito quebrar o punho. Sim, Lago do Cisne, né? Eles usam muito essa quebra de punho, tá? Mas é bem puxado mais para estilo. Então tem alguns balés de repertório que você vai ver que as mãos têm alguns estilos. Então, Lago do Cisne tem a mãozinha lá com os dedinhos, mas tem o punho quebrado. Deixa eu ver outro balé. Cupido, né? Tem momentos que ele faz, que a bailarina faz as mãozinhas viradas para fora e faz essa quebrazinha do punho, sim? Enfim, Don Quixote, né? A bailarina normalmente faz um braço e ela faz um olé com o braço e ela pode quebrar. Deixa eu ir para trás, né? Já entendi que eu não estou aparecendo na filmagem. Tá tudo bem, vamos lá. No Don Quixote, por exemplo, né, a bailarina ela faz um tipo de um olé mesmo com o braço e aí ela faz uma quebrada com o punho, tá? Então, a mão ela pode variar de acordo com o balé que você está dançando dentro de um repertório baseado em estilos. Os dedos, normalmente, cada bailarina vai ter a sua maneira de colocar esses dedos, mas tem algumas regras muito básicas que eu vou passar para você. E enfim, o grande lance das mãos é você observar as mãos do seu professor. Por quê? Quando a gente começa a observar a mão do nosso professor, a gente começa a ter uma mão parecida com a dele. E aí a turma toda começa a desenvolver essas mãos parecidas com o professor. Na hora de dançar, fica muito mais fácil, porque fica muito mais limpo do que uma tá lá com o método Vaganova, né? A outra tá lá Balanchine total, redondinha. A outra tá lá Royal, com o negocinho quase grudado, sim? Então, tente observar como o seu professor faz e tente deixar a sua mão mais parecida possível com o seu professor. Por quê? Por mais que a gente aprende ali os métodos, quando a gente vai evoluindo na dança, a gente vai criando uma identidade e essa identidade vai vindo para as mãos, tá? Esse é um dos motivos que eu não ensino mão para os meus alunos. Eu acho que o balé a gente já molda tanto o aluno, né? Andeor, o pé tem que esticar, a perna tem que estar assim, enfim, o tronco assim, fecha as costelas e tal. Cabeça, né? Tirou tandia à frente, cabeça para diagonal, enfim. E eu prefiro não interferir nas mãos dos meus alunos, mas tem alguns erros grosseiros que eu não permito. Vou falar. Quando eu não interfiro na mão do meu aluno, eu sinto que ele tem pelo menos um ponto no corpo dele onde ele pode se manifestar, sabe assim? Então eu não interfiro na mão do meu aluno. Tem bailarinas que juntam os dedos, tem bailarinas que não juntam, mas o que não pode? Vamos lá. Primeira coisa, o dedão aberto, sim, aquelas mãos que ficam tensas, aqui, né, já é demais, tá? Mas, às vezes a bailarina fica tensa, ao invés dela guardar mesmo, fazer esse movimento de guardar o dedão pra cá, ela deixa ele aqui e só fecha o dedo. Então, ela deixa ele aqui em cima e só recolhe a ponta do dedão. Não, a gente tem que trazer ele pra cá. Ele tem que fazer esse movimento aqui. Sim? Só isso não pode, porque aí eu vou ficar com uma mão assim
E o correto é isso aqui. Sim? Outra coisa que não pode, esse indicador apontando para algum lugar. Aí a bailarina fica tensa, aí ela aponta o indicador e ela abre o dedão, assim, aí ela faz isso aqui. E aí, para ajudar, ela ainda quebra o punho. Aí fica um negócio assim. Sei lá o que parece, né? Talvez um jacaré, sei lá. Enfim, não é isso, tá? Eu preciso guardar esse polegar e esse indicador, ele tem que encostar nessa parte aqui, ó, do meu dedo. Porque aí, eu mantendo aqui ele encostado, eu começo a perceber onde ele tá. Se eu afasto, eu já não percebo mais. Eu não sei se ele tá para cima, se ele tá para baixo, se ele tá pro lado, principalmente na hora que eu tô me movimentando. Então, se eu grudo e começo a perceber essa parte aqui, ó, grudadinha ali, eu garanto que ele esteja arrebitadinho, mas que ele esteja ao mínimo, né, o mínimo do movimento. Aí depois, na hora que eu for saltar, que eu for fazer algum passo, esse indicador ele vai dar uma soltadinha e ele vai voltar para o lugar. Ele vai dar essa soltadinha e ele vai voltar para o lugar, tá? Mas eu não fico trabalhando o tempo todo com ele aqui arrebitado. Então, basicamente, são 3 erros que eu não permito ali nos meus alunos, nas mãos, que é esse indicador não ser guardadinho aqui, ele precisa estar guardadinho na direção da palma da mão. Os 3 dedos ficam juntinhos, o indicador ele escapa um pouquinho, mas ele só vai escapar a partir dessa direção aqui. Então, aqui ele tá, aqui ele escapou. Ao invés de fazer isso. Sim? Então, tô lá. E aí, vem a questão... E aí, perceba, é uma mistura, né? Acaba sendo uma mistura de todos os métodos. Por quê? Todos falam coisas muito parecidas, né? Os 3 dedos ficam juntinhos, o dedinho pode escapar um pouco em um, no outro não, enfim, mas é parecido. Os dedos estão juntinhos, o polegar está guardadinho, esse indicador vai arrebitar. Agora, se eu pensar nessa mão aqui, se eu deixo ela retinha, tensa assim, não fica uma mão tão bonita. Se eu relaxo ela um pouquinho, não é fazer a curva, né, de segurar a bolinha, é que nem alguns métodos ensinam. Não, é deixar a mão relaxada. Então, eu solto a mão, grudo os 3 dedos, guardo o polegar e esse dedinho vai ficar aqui. E aí eu tento deixar minha mão bem soltinha. E aí eu só alinho o punho. Aí eu tenho uma mão bonita pra gente dançar, pra movimentar, ao invés de ficar aquela mão estatelada. Assim. Sim? Como é que você vai fazer isso? Brinque com a sua mão, tá? É importante a gente conhecer esse movimento da mão. Então, entenda que eu posso dobrar o punho, eu posso alinhar o meu punho com o meu braço, como eu posso fazer um flex de punho, né? Então, aqui a ideia é manter esse punho alinhado. Então, a partir do momento que você entende que no punho existe esse movimento, o alinhamento e esse movimento, além de existir o desvio lateral, desvio medial, sim, existem esses movimentos também, e existe pronação, enfim, não vou falar disso não, vamos lá. Então aqui, vou entender só da flexão e da extensão do meu punho, tá? Eu vou manter ele retinho, alinhado, neutro. E aí, o meu polegar, eu entendo que ele faz para cima, né, como se eu fosse fazer um joinha, ele está para cima. Ele pode tentar ir lá para a palma da mão, então ele faz esse movimento, deixa eu ir pertinho. Então ele pode ir para cima, ele pode fechar. Quando ele está para cima, ele pode tentar ir lá para o lado da palma da mão, lá para a parede. Ele pode vir aí para você. E quando ele vai para você, ele pode ir um pouquinho e ir abaixando. E é isso que a gente quer no balé. Que ele venha para frente da palma da mão e abaixe. Também não vou ficar aqui arrebitada. Eu vou abaixar essa falange aqui, esse pedacinho desse osso. Sim? E aí eu vou entender os dedos, né? Os meus dedos, eles flexionam, eles estendem. O que a gente quer no balé? Que os dedos estejam macios, então, deixa eu ver como eu posso falar, relaxados. Sim? Eles estão relaxados. Então, ó, eu posso esticar meus dedos, tá? Isso aqui são dedos esticados. Eu posso flexionar meus dedos, sim, que é quando eu fecho, posso flexionar pouquinho, flexionar bastante. Como eu posso deixá-los relaxados.
é esse relaxado, sem força nos dedos. Porém, eles se junta e a pontinha aqui que escapa. Sim? E aí o nosso polegar guardadinho. E aí eu tenho uma mão. E aí você vai brincar de montar essa mão, deixar ela leve, faz uns pôr-de-braço com ela, sentindo o seu movimento, faz lá, faz uma pose, faz movimentos suaves para a mão ceder e voltar para o alinhamento correto. Aí você vai começar a ir percebendo. E depois você começa a treinar essa mão fazendo passos. E aí você brinca de montar e desmontar. Então, montei a mão, fiz alguns movimentos. Desmonta, solta. Beleza, agora vou montar de novo. Ah, montei, faço outros movimentos. Beleza, solta. Agora, montei. Ah, tá ficando mais fácil montar e desmontar a mão. Beleza, então agora a gente vai associar essas mãos com os passos. Comece sempre por adágio, né? São passos mais lentos. Então, agora eu vou fazer um adágio usando as mãos. Preparei lá brabá, montei a mão. Pá, estou com a mão montadinha lá, estou percebendo minha mão sem precisar ficar olhando para ela. Sim, isso é consciência corporal para balé. Daí preparei lá, abri, beleza. Agora eu vou manter essa mão enquanto eu faço um demi-plié, enquanto meu braço vem para a primeira, enquanto ele vai para a segunda. Percebe? Existe um movimento, o meu punho ele se movimenta também, mas ele sempre volta para o alinhamento e a minha mão, os meus dedos, eles não se desfazem com esse movimento. E aí você pode ir aumentando o grau de dificuldade disso. Aí você pode ir para um pequeno salto, para um grande salto, para uma pirueta, sim, porque você vai ter que ter essa mão o tempo todo. Mas o que eu digo, estude a mão porque vale a pena, né? É um estudo que é necessário para a gente não fazer erros grosseiros, mas não se prenda a ela, tá? Observe seu professor, o que é que meu professor faz? Faz isso, isso e isso. Ah, beleza, então ele deixa escapar um pouquinho o dedinho. Ah, esse dedinho da mão aqui ele não escapa não, ele guarda. E esse polegar vai guardadinho. E aí você vai observando e vai copiando a mão dele. Sim? Combinado? Bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica de hoje, que tenha sido útil para você. E uma coisa importante que eu não falei, uma curiosidade. Quando o balé surgiu, foi na época lá que Michelangelo, né, estava fazendo as pinturas dele. Tem uma pintura lá que ele fez que é a famosa mão de Deus, né, o dedo de Deus. E aí, nessa pintura, é a mesma mão. É o indicador lá apontando. E alguns livros de dança trazem essa referência como sendo a referência do balé mesmo. Como se o balé realmente tivesse se apoiado nesse desenho de Michelangelo para desenvolver mesmo essas mãos, tá? Então pode ser que as mãos tenham vindo daí. A gente nunca vai saber porque não tem ninguém para contar. Sim, mas é uma suposição de alguns livros de dança que é bem interessante. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui nesse vídeo, é importante pra gente. Se inscreva no canal do YouTube que tem dicas de segunda a sexta-feira. A gente está também no Facebook, Instagram, Spotify, Telegram, Lista VIP, a gente está em vários lugares. LinkedIn, a gente está no Twitter, a gente está em vários lugares. E a gente se vê na próxima dica. Até mais. Gostou? É um dos livros ali. E eu comentado que você não ensina a mão, né, para os seus alunos, mas e aí, como que é? Eles vão observando, em quanto tempo eles pegam isso? Criança normalmente chega para você e fala, tia, a criança é fogo, aí ela chega e fala, tia, como é que você faz essa mão assim? Aí a criança você vai ter que ensinar. Entendi. A criança você vai ter que falar, olha, fecha os dedinhos, aproxima, guarda esse daqui. A criança você fala, né? Mas aí eu não fico cobrando assim, sabe? A não ser que ela tá arrebitando muito o dedo, eu vou lá e toco no dedo dela para fechar, mas não fico parando a aula para corrigir mão. Sim, eu vou deixando porque isso vai sendo corrigido aos poucos. Já no adulto e intermediário, avançado, que são turmas que trabalham mais tempo com a gente, né? Eles acabam pegando, você acaba pegando isso. Ninguém É natural. Nunca, é natural. Ninguém nunca sentou comigo e falou, olha, a mão é assim, assim, assim. Eu via minha professora fazendo a mão e eu fazia a mão. Eu dancei minha vida inteira e ganhei prêmios minha vida inteira fazendo a mão assim. Depois de um tempo que eu comecei a estudar mais, de pegar livros mesmo, que eu fui entender tudo isso que eu falei aqui.
Ah, legal. Mas é só não se, sabe, se agarrar, assim. Aham, senão ainda deixar nós fluir. precisamos. Exatamente.